Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Once Upon a Time. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar se você gostou. A Catedral de Winchester está localizada no distrito de Hampshire, na Inglaterra. Ela é considerada uma das maiores catedrais góticas da Europa. A história da Catedral de Winchester começa com a Old Minster, que foi a catedral anglo-saxônica da Diocese de Wessex, e depois passou a ser de Winchester durante o período de 660 a 1093. A Old Minster ficava em um local ao norte, praticamente ao lado da sua sucessora, a atual Catedral de Winchester. A catedral que vemos hoje tem suas origens do século VII, quando a monarquia pagã da Inglaterra se tornou cristã. Em 635, Cynegils, rei dos saxões ocidentais, foi batizado. Pouco mais de uma década depois, seu filho Cenuá construiu a igreja cristã em Winchester, coração dos anglo-saxões de Wessex. Nela também está enterrado o rei Canute, que governou a Inglaterra e a Dinamarca durante o início do século XI. Ele optou por ser enterrado acompanhado de sua esposa, Rainha Emma, quando ela morreu em 1052. Esta pequena igreja em forma de cruz ficou conhecida como Old Minster. Ainda é possível ver onde ela estava, em seu contorno ao redor da igreja atual da Catedral de Winchester. Ela era originalmente um edifício simples, em forma de cruz. Esta era agora a igreja mais importante da Inglaterra anglo-saxã. Foi o local do enterro de alguns dos primeiros reis de Wessex, incluindo o rei Alfredo o Grande. Por volta do século X, a Old Minster era a igreja do priorado de uma comunidade de monges, vivendo uma vida simples de oração frequente sob o governo de São Bento. 8 vezes por dia, os monges rezavam e entoavam cantos. Essa prática deu início à tradição do coral inglês, que permanece até hoje. Os ossos do santo Sweden foram desenterrados no pátio ao lado da Old Minster e hoje se encontra abrigado dentro da atual catedral. Sweden foi um bispo anglo-saxão de Winchester, considerado o santo padroeiro da catedral. No ano 1000, a Old Minster era um edifício multiuso, uma catedral poderosa, uma próspera igreja do priorado, um local de peregrinação, de cura e o local de descanso final dos reis da Saxônia Ocidental. Mas grandes mudanças estavam por vir, já que esses líderes saxões da Inglaterra foram repentinamente derrubados por um novo, grande poder militar. Em 1066, Guilherme, um rei normando, chamado como Guilherme o Conquistador, invadiu com sucesso a Inglaterra. Ele foi ungido rei na abadia de Westminster e rapidamente assumiu o controle da igreja. Ele substituiu o último bispo saxão de Winchester por seu próprio capelão real, Alcuin. O bispo francês começou a construir uma enorme nova igreja no estilo normando romântico. Após 450 anos, Old Minster foi demolida. Suas pedras foram usadas para a nova catedral, consagrada em 1093 com uma grande cerimônia com a presença de quase todos os bispos e abades da Inglaterra. Ainda hoje é possível ver as raízes normandas na atual catedral. Em 1530, houve a dissolução dos mosteiros da Inglaterra, sob o reinado de Henrique VIII. Em sua disputa com a Igreja Católica em Roma, houve uma revolução catastrófica. Depois de 600 anos, o grande mosteiro de Winchester, o priorado de São Sweden, chegou ao fim.
Em meados de 1550, o catolicismo romano foi brevemente restaurado pela filha de Henrique VIII, Mary Tudor, quando ela se casou com Felipe da Espanha na Catedral de Winchester. O casal se conheceu pela primeira vez no majestoso Oversley Palace, que hoje se encontra em ruínas. Foi realizada uma cerimônia de casamento para impressionar. Era da intenção de Maria que os arredores e a cerimônia impressionassem o contingente espanhol, com todo o peso da majestade e do poder da Inglaterra, e a catedral desempenharia seu papel nisso. A partir de então, a Igreja Reformada da Inglaterra dominou e trouxe consigo um novo livro de orações, escrito em inglês, para que todos pudessem entender. E foi instalado um novo padrão de adoração, que permanece até hoje. No início do século XVI, grande parte da catedral já havia sido concluída. Novos nomes seculares foram associados a este lugar, para se somar aos mais poderosos reis e bispos. Do pescador do século XVII, Isaac Walton, a grande romancista inglesa do início do século XIX, Jane Austen. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Não esqueça de deixar o seu like e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!